Boa noite, meus irmãos e minhas irmãs da comunidade cristã ecumenar. Deus tem nos abençoado grandemente. Irei aqui dar continuidade ao assunto do batismo. O batismo na morte e na ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, entender o batismo é preciso, antes de tudo, entender a morte e a ressurreição do Senhor Jesus. Uma vez você entendendo que Jesus Cristo morreu e que Jesus Cristo ressuscitou, então você também entenderá o batismo, tá? Porque o batismo é a morte e é a ressurreição de nosso Senhor Jesus, os quais ficam valendo para você, certo? Como nós havíamos falado no outro áudio, que Jesus Cristo morreu e esta morte é emprestada para você. Então Deus considera que você está morto, que você está morta. Assim como Jesus também ressuscitou, né? Então ele empresta esta ressurreição para você. A partir de então, Deus começa a considerar que você está ressuscitado e que você está ressuscitada com Jesus Cristo. Ainda lembrando a última aula, nós aprendemos que o mergulho da água não é o batismo, né? Ali é só a figura daquele verdadeiro batismo que foi a morte de Jesus, tá? Então, assim como também receber o Espírito Santo não é o batismo, né? Ali é receber o Espírito Santo, né? Mas alguém só pode receber o Espírito Santo se alguém já estiver batizado na morte de Jesus, né? Então, quando é que alguém está batizado na morte de Jesus? Quando este alguém pegou a morte de Jesus emprestada para ele, né? E como é que pega a morte de Jesus emprestada para si? Quando esta pessoa, quando este irmão e esta irmã estão acreditando que a morte de Jesus Cristo está valendo também para si, né? E a partir do momento que você acredita que a morte de Jesus está emprestada para você, que está valendo para você, aí você, neste momento, está batizado na morte de Jesus. Assim também você deve ressuscitar, porque você morrendo, né, no batismo, você precisa também ressuscitar pelo batismo, né? Então o batismo serve para te matar e te ressuscitar, né? Sem precisar você morrer biologicamente, claro, certo? Então você, do mesmo modo que acredita que a morte de Jesus está emprestada para você e está valendo para você, assim também você deve acreditar que a ressurreição de Jesus está emprestada para você e está valendo para você. É só a partir de então que você ressuscita pelo batismo, né? Batismo de água, não. Batismo na ressurreição de Jesus. Na morte e na ressurreição de Jesus. Então, irmãos, crendo que vocês já compreenderam perfeitamente o que é o batismo na morte e na ressurreição de Jesus Cristo, vamos agora compreendermos as consequências de quem está batizado na morte e na ressurreição de Jesus Cristo, certo? A partir de então, qual deve ser a tua consciência? Você deve pensar o seguinte: eu estou morto ou eu estou morta, né? Morto e morta para o quê? Vamos lá. Você está com a morte de Jesus emprestada. Então, se ela está valendo para você, então você está assumindo que você está morto, que você está morta, né? Só que esta morte, em que sentido, né? Essa morte, irmãos, significa que você perdeu
o vínculo humano que você tinha, né, com este mundo e com tudo que existe neste mundo. Você perdeu o vínculo humano, tá? Então, se alguém te perguntar, você morreu pela morte de Jesus, mas como é essa morte? Então você responde, essa morte é a perca do vínculo que eu e você tínhamos com este mundo. Que vínculo era esse? O vínculo humano, tá? Então você não tem mais vínculo com a criação de Deus. Você só tem agora um vínculo com Deus. Certo, irmãos? E este vínculo, né, ele é um vínculo espiritual. Eu vou explicar melhor. O vínculo que você perde com o mundo é aquela certeza de que a mulher que você é, ou o homem que você é filha ou é filho dos teus pais, né? Que você é irmão ou irmã dos teus irmãos carnais, né? Então, a partir do momento que você sofre a morte pela morte de Cristo, no momento em que você assume o empréstimo da morte de Jesus para você, então você deve agir como alguém que morreu humanamente. Mas como é isto? Significa que você vai entender que o teu vínculo humano com a tua mãe, com o teu pai, com os teus irmãos carnais, ele não existe mais, aquele vínculo familiar, né? Porque você morreu para eles. Você morreu para o mundo, você morreu humanamente, né? Claro que biologicamente você está vivo aí. Só que como você pegou a morte de Jesus emprestada para você, então você deve considerar-se morto, deve considerar-se morta para o vínculo que você tinha, né, com o mundo. Então esse vínculo humano se desfaz. No entanto, você tem a obrigação de amar essas pessoas, né? Amar o seu pai, amar a sua mãe, amar o seu esposo, a sua esposa, amar os seus filhos. Mas você deve, acima disso, estar conscientizado, estar conscientizada de que você não é mais a mãe, você não é mais o pai, você não é mais o irmão, você não é mais a irmã, não é o filho, não é mais a filha daqueles parentes carnais que você tem na sua casa, tá? Então, estas são as consequências de quem toma a morte de Jesus Cristo emprestada dele, tá? Então você vai saber que você não tem mais vínculo familiar com esta pessoa, porque você está morto, você está morta para esta pessoa, porque você pegou a morte de Jesus emprestada para você. Só que mesmo assim você vai amá-los, você vai amá-las, vai amar seu irmão, sua irmã, aquele que era seu irmão, que era sua irmã, tá? Sua mãe, aquela que era sua mãe, aquele que era o teu pai, né? Então você vai amá-los, vai cuidar muito bem deles. Não tem problema você chamá-los de pai, chamá-los de mãe, mas você deve estar consciente que este vínculo familiar ele está desfeito pela morte de nosso Senhor Jesus, que está emprestada para você. Certo, irmão? O Evangelho consta que o Senhor Jesus Cristo, quando ele estava pregando, né? Então chegou ali a mãe dele, chegaram os irmãos, né? Primos e enfim, e pararam, né? Ali a pregação dele, mandaram um recado e alguém disse assim: Senhor, a tua mãe e os teus irmãos estão te chamando lá fora, né? Quer dizer, neste momento Jesus parou o sermão e disse o seguinte: quem é a minha mãe? Quem são os meus irmãos? Eis aqui
a minha família. E ele apontou para aqueles que também tinham sido batizados, né? Aqueles que tinham sido mergulhados em água. E ele disse: porque todo aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus, é este o meu irmão, é esta a minha irmã, é esta a minha mãe, certo? É esta a minha família. Então, irmãos, é importante que você se conscientize disso, tá? Porque você não vai deixar de amar aqueles que eram a tua família antes da tua morte batismal. Você vai continuar amando eles, cuidando deles, zelando deles. Até porque você precisa testemunhar Cristo para eles. Mas precisa estar, acima de tudo, consciente de que você não tem mais um vínculo. Você não tem mais um vínculo familiar com eles. Assim como também você não tem mais um vínculo com este mundo. Você não tem mais nenhum vínculo com este mundo, tá? Todos os teus vínculos estão cancelados. Você não tem mais nenhum vínculo social com a escola, nenhum vínculo social com grupos, com nada, porque você está com a morte emprestada, a morte de Jesus sobre você. Então você deve agir segundo essa morte, tá? Como alguém que morreu para o mundo. E esta morte é a perca do vínculo que você tinha, tá? Quer seja com a sua família, quer seja qualquer outro vínculo social. Certo, irmãos? No livro de Romanos, capítulo 6, no versículo 6, diz o seguinte: sabendo isto, que o nosso velho homem foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, a fim de que não sirvamos mais ao pecado. Porque aquele que está morto está justificado do pecado. Então são duas informações importantes. A primeira é que o nosso velho homem foi com Jesus crucificado. A sua velha mulher foi com Jesus crucificado, tá? Você, irmã, o teu corpo está crucificado com Jesus. Você, irmão, o teu corpo está crucificado com Jesus, tá? Então, a morte de Jesus está válida para vocês, irmãos e irmãs. A partir disso, se a morte de Jesus está válida para vocês, está emprestada para vocês e vocês devem agir de acordo com esta morte, e sabem que agir de acordo com esta morte é estar com os vínculos com este mundo desfeitos, estar com os vínculos familiares com os parentes carnais desfeitos, né? Sabendo disso, o que agora você espera? Você espera apenas que este corpo que você tem aí, tá? Irmãs com o teu corpo feminino, irmãos com o teu corpo masculino, estamos apenas esperando que na sepultura estes nossos corpos de homens e mulheres sejam desfeitos, tá? Uma vez esses corpos desfeitos, então nós estaremos 100% livres também deste corpo, certo, irmãos? Porém, você vai continuar consciente mesmo fora deste corpo. Nisto, você deve se lembrar do seguinte: Jesus não apenas morreu numa cruz, ele também voltou à vida, ele ressuscitou. Então, quando ele te emprestou, ele não emprestou só a morte, né? Ele também te emprestou a ressurreição dele. Então, a morte de Jesus está emprestada para o nosso corpo carnal, para o nosso corpo humano, né? Mas a ressurreição de Jesus está emprestada para o nosso espírito, tá? Então, eu ressuscitei no espírito e morri na carne, certo, irmãos? É importantíssimo que vocês entendam essa diferença. Que alguém que está com a morte emprestada de Jesus está emprestada para
que ele fique morto na carne. E este morto na carne não está dizendo que ele infartou, que não está dizendo isso, né? Está dizendo que a morte de Jesus Cristo está valendo para você, né? Então Deus está te considerando como alguém que morreu. Mesmo você respirando, mesmo você, o seu coração bombeando sangue, né? Mesmo o teu corpo em plena saúde, mas Deus está considerando que você morreu carnalmente. Deus está considerando que você morreu biologicamente, tá? Então Deus vai te tratar assim, porque você crê que a morte de Jesus está emprestada para o teu corpo. Mas já a ressurreição de Jesus está emprestada para o teu espírito. Não é para o teu corpo, é para o teu espírito. Certo, irmãos? Então, a morte de Jesus está emprestada para o teu corpo e a ressurreição de Jesus está emprestada para o teu espírito. Quero que você memorize isso. Neste sentido, você pode afirmar que você está morto humanamente e você está vivo espiritualmente. Você está morto carnalmente, né? Biologicamente. Você está vivo, mas a morte de Jesus está emprestada para você. Então você fala que está morto segundo a carne, mas está vivo segundo o espírito. Porque a ressurreição de Jesus está emprestada para quem? Para o teu espírito. E a morte de Jesus está emprestada para a tua carne, para o teu corpo. Então você deve considerar que você está morta, que você está morto, segundo a carne. E deve considerar que você está vivo, que você está viva, segundo o Espírito. Porque Jesus emprestou também a ressurreição dele. Então, você está vivo, você está viva? Sim. Mas segundo o Espírito. Você está viva, ressuscitada no Espírito. E você está morto, está morta na carne, segundo a carne. Certo, irmãos? No livro de Romanos, no capítulo 6 e versículo 11, diz o seguinte: assim também vós considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus, em Cristo Jesus, nosso Senhor. Tá? Então, você deve considerar que você está morto para o pecado, que você está morta para o pecado. Mas você também deve considerar, irmão, que você está vivo espiritualmente para Deus. Irmã também deve considerar que você está viva espiritualmente para Deus. Quero que vocês aprendam isso. Que vocês estão mortos segundo a carne. Quando eu falo segundo a carne, é no sentido de que vocês não têm mais vínculos com o mundo, vínculos humanos com o mundo, tá? Esses vínculos já estão desfeitos. Mesmo que você ame o teu filho, mesmo que você ame a tua filha, teu pai, tua mãe, mas esses vínculos estão desfeitos pelo sangue de Jesus, tá? Você não tem mais vínculo nenhum com a tua família, vínculo humano, vínculo biológico, você não tem mais, por mais que você tenha saído do ventre da tua mãe, tá? Você não tem mais vínculo familiar com eles, né? Você pode, assim, amá-los, cuidar deles, mas esse vínculo, ele está desfeito pela morte que Jesus te emprestou, a morte dele. Já o vínculo espiritual, por você ter pegado a ressurreição de Jesus também emprestada para você, você ressuscita no Espírito. E o que é a ressurreição do teu Espírito? Significa que agora Deus vai deixar de olhar para o que você é humanamente e vai começar a olhar para o que você é no teu pensamento, tá? Então, estar vivo para Deus significa que você está com a tua consciência em Deus o tempo inteiro, tá? Isso significa estar vivo espiritualmente. Se você disser, mas o que é vivo espiritualmente, né? O que é espírito? O espírito
é a tua parte pensante, né? O espírito é o teu pensamento, irmãos. É o que você pensa agora. Quem pensa aí não é o teu cérebro, é o teu espírito. Se o teu corpo morrer agora, cair no chão infartado e for sepultado, você continua pensante, porque você é um espírito, você não morre. E o teu pensamento é no teu espírito. Quem pensa não é o cérebro, é o espírito. Então, quando diz que a gente vai servir a Deus em espírito, é servir a Deus no pensamento. Certo, irmãos? E quando diz que você está viva no espírito, significa que você está servindo a Deus nos seus pensamentos, tá? Na tua consciência. Mas, em relação aos teus desejos carnais, em relação às tuas paixões carnais, em relação aos teus anseios, vontades carnais, desejos que o corpo sente naturalmente, quanto a isto, você não deve mais ficar preocupado nem preocupada, irmão e irmã. Por quê? Porque como a morte de Jesus está valendo para você, ela está valendo para o teu corpo. Então, se a morte de Jesus está valendo para o teu corpo, significa que Deus não vai trazer condenação a você porque você está sentindo desejos sexuais, porque você está sentindo vontade de fumar, vontade de beber, vontades de fazer coisas que, por exemplo, você não consegue parar. Justamente o sacrifício que Jesus veio fazer no mundo, morrendo numa cruz, foi para te ajudar em relação a isso. Porque Deus sabia que você e eu jamais iríamos conseguir parar de atender aos nossos desejos carnais. Então, quando a Bíblia diz, no livro de Romanos, capítulo 7, aliás, capítulo 8 e versículo 7, porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus e nem em verdade pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Esse texto quer dizer que, naturalmente, nós temos uma tendência de fazer só o que a carne pede, só o que a carne quer, né? Por exemplo, se você sente sono, você não vai dormir? Se você sente vontade de merendar, de lanchar, de almoçar, de jantar, você não vai se alimentar? É óbvio que você vai, né? Assim, se você está com seu esposo, com sua esposa, se você sente um anseio, um desejo sexual, um apetite sexual por seu cônjuge, você não vai praticar o sexo, o ato do sexo? É claro que você vai, né? Então você não pode frear a carne nas suas compulsões, né? Por causa da carne, que você não pode freá-la, é que você nasceu pecador e eu também. É que nós nascemos assim, condenados. Certo, irmãos? Porque a lei proíbe diversas coisas que a nossa carne faz, que o nosso corpo humano tem desejo de fazer. Só que nós não freamos ela. Então eu sou naturalmente corrupto, e você também, né? Se a lei de Deus proíbe coisas que você não consegue parar de fazer, você está ferrado, e eu também. Estamos prejudicados para sempre. Foi por isso que Jesus veio do céu e fez um sacrifício, matando o corpo dele, né? E quando ele matou o corpo dele, ele emprestou essa morte para nós. E aí agora nós podemos assumir o empréstimo dessa morte de Jesus. E a partir de então, podemos agir livres, né? Despreocupados se o corpo está ou não sentindo desejos, porque eu não tenho mais que me preocupar com isso, certo? A única coisa que eu tenho que me preocupar
é se eu estou com a minha consciência limpa ou não diante de Deus. E aí eu te pergunto, como é que nós vamos purificar a nossa consciência? Se Deus não está mais preocupado com os nossos desejos carnais, como toda congregação acredita, toda igreja evangélica acredita, que Deus está preocupado com os nossos desejos carnais. Deus não está mais preocupado com os nossos desejos carnais. Ele está preocupado apenas com o meu pensamento, com a minha consciência, tá? Então, como diz a palavra de Deus, como está escrito em Romanos capítulo 13, versículo 14: mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo, e não tenhais cuidado da carne em suas concupiscências. Então, você não vai se preocupar com a satisfação dos teus desejos carnais, né? Você vai se preocupar com a tua consciência em Cristo. Porém, isso não te dá vantagens para que você viva uma vida totalmente desregrada, satisfazendo à vontade os desejos da carne, só porque você sabe que a morte de Jesus está valendo para o teu corpo, né? Ah, se a morte de Jesus está valendo para o meu corpo, então tanto faz eu satisfazer ou não os desejos da minha carne, porque Deus não vai me cobrar por isso. Na verdade, Deus cobra sim. Deus cobra que se a morte de Jesus está valendo para o teu corpo carnal, então você deve manter este corpo em estado de morte. Como assim? Romanos capítulo 13, versículo 13 também diz o seguinte: andemos honestamente como de dia, não em glutonarias, nem em bebedeiras, nem em desonestidades, nem em dissoluções, nem em contendas de inveja. Ou seja, você já viu alguém que está se considerando morto sair enganando alguém? Não. Porque eu não vejo nenhum morto enganando ninguém. Eu não vejo nenhum morto com trapaceira, né? com desonestidade. Né? Então você deve considerar esta consciência de que se você está morto pela morte de Jesus, né? Você deve se manter santo, em santificação. Né? E a consciência que você deve ter é de que você está servindo a Deus no teu pensamento, né? Naquilo que você pensa. Por isso que, por exemplo, Jesus diz que se uma pessoa, se um homem, né, apenas olhar para uma mulher com uma intenção impura, ele já pecou em seu coração, em seu pensamento. Porque agora a obediência é no espírito, né? O que você faz na carne não é considerado pecado, e sim o que você está fazendo no teu pensamento. Então o foco aqui é que viver no espírito significa viver agradando a Deus no pensamento. Por exemplo, na sociedade, normalmente, quando uma pessoa sabe que ela não pode fazer uma coisa errada porque a lei proíbe, né? Então ela evita, normalmente qualquer cidadão, né? Evita de fazer uma determinada coisa errada porque sabe que se fizer vai cometer um crime, uma infração e a lei vai puni-lo, né? Só que nós cristãos que nascemos outra vez e que vivemos pelo Espírito, ou seja, pela consciência, viver pelo Espírito é viver pela consciência. O apóstolo Paulo diz em Romanos 13, versículo 5: portanto, é necessário que lhe estejais sujeitos, não somente pelo castigo, mas também pela consciência. Ou seja, irmãos, agora não vivemos apenas porque a carne sente ou não sente desejo. Isso não tem mais nada a ver. Ela vai sentir desejo, que você queira ou não. Ninguém vai matar ela biologicamente para ela não sentir mais desejo. A carne vai continuar sentindo desejo. O que nós temos que mudar agora é a consciência, é a nossa consciência.
devemos obedecer a Deus no nosso pensamento. Isso é viver no Espírito, tá, irmãos? Viver na consciência tranquila, na consciência limpa. Então, Espírito significa consciência, tá? Significa pensamento. Estar em obediência a Deus no Espírito, viver segundo o Espírito, é viver de acordo com a consciência, tá? Pensando em Deus, agradando a Deus no teu pensamento, que a carne sinta ou não deseja. Isto não importa, porque o pensamento é o que importa, tá? E em João capítulo 4, versículo 23 e 24 diz que virá um tempo, e este tempo já é chegado, em que os verdadeiros adoradores de Deus adorarão a Deus em espírito e em verdade. Ou seja, no pensamento, com sinceridade. E no versículo 24 de João capítulo 4 diz: porque Deus também é espírito, e importa para ele que aqueles que adoram a Deus o adorem em espírito e em verdade, ou seja, na consciência e com sinceridade. Amém? Então, irmãos, para concluir, né, mais este áudio, mais esta segunda parte sobre o batismo, vou fechar com Romanos capítulo 8, versículo 1, que diz o seguinte: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Ou seja, você tem um corpo de carne, irmã. Você tem um corpo feminino. E os irmãos têm um corpo masculino. Todo mundo sente desejos, sente vontades, anseios, necessidades carnais, biológicas. Mas Deus está dizendo que mesmo você sentindo estas coisas não podem mais impedir de você se aproximar de Deus. Não são mais coisas que vão ofender a Deus. Ele está dizendo que a única coisa que em você vai ofender a Deus é se você, no teu espírito, ou seja, no teu pensamento, não estiver de acordo com a palavra de Deus. Não estiver de acordo com o Evangelho. Mas se você está de acordo com o Evangelho, se você está pensando no Senhor Jesus e na palavra de Deus e obedecendo no teu pensamento, a partir de então, você está em Cristo Jesus. Você está ressuscitado, você está ressuscitada na ressurreição de Jesus. E você está em salvação. Amém.